mulheres maravilhosas! Mais um estudo para nós. E agora nós vamos falar sobre temperamentos desses juízes. Vocês viram que nós vamos falar sobre 5. Pois bem, eu vou trazer o temperamento deles. Lembra no primeiro vídeo, na introdução, que eu falei para você pegar aqui na descrição abaixo que vai estar para você fazer uma ficha da anamnese, né? Você quer fazer, se aprofundar cada vez mais nesse caminho terapêutico, a sua ficha da anamnese. E nessa ficha da anamnese você vai falar ali sobre o seu temperamento e eu posso te ajudar se você não conhece o seu. Você que já fez, gostou? Dá aquele like aí, né? Não gostou? Escreve aqui nos comentários, a gente pode melhorar, sempre. Pois bem, gente, na Bíblia não usa teoria moderna de temperamentos, não usa isso, né? Então, a leitura que nós fazemos aqui, que nós trazemos aqui, é numa visão terapêutica de cada um dos personagens. Vou usar nesse sentido, dos profetas, dos juízes ali. Então, é algo simbólico terapêutico, né? Não usado na formação humana espiritual, mas eu trago isso porque nosso estudo é à luz da palavra. Eude, nós encontramos ele em Juízes 3, do 12 ao 30. O cara, ele era canhoto, sabia? Pois bem, o cara era canhoto. Canhoto, olha só que interessante. Você começa a observar, naquela época, provavelmente ele era considerado estranho. Hoje em dia é fácil uma pessoa com canhota, né? Tá, eu sou canhota também, maravilha, ok, tranquilo. Mas hoje, isso é hoje em dia, naquela época, isso era considerado estranho, né? Sem falar que a maioria dos juízes, ele tem a postura de guerreiro, sabe? De pegar a espada, de ir lá, guerrear, lutar. E como que ele faria isso se ele era canhoto para pegar a espada? Sofria um pouquinho, né? Para treinar, para... Né? Talvez as pessoas olhavam para ele e diziam, não, você jamais vai ser um lutador. Pois bem, ele foi considerado libertador daquele povo naquele período dele. É um cara estratégico, silencioso, observador, calculista, no bom sentido, age no momento certo. Já dá para pensar mais ou menos qual é o seu temperamento? Se você já escreveu sua ficha da anamnese, você sabe aí, mais ou menos, só de observar aqui quem é esse Eude, você já imagina que temperamento é o dele. Pois bem, o cara era melancólico e colérico. Imagina. Melancólico por quê? Porque ele tinha esse sentido planejador, atento aos detalhes, introspectível. Interessante, né? E na sentido do colérico, porque ele tinha ação decisiva, coragem para executar. O colérico é assim, né? A força dele, que nós vemos lá em Juízes 3, do 12 ao 30, a força dele predominante era a inteligência tática. A força dele não era porque ele tinha um braço forte, mas ele tinha uma inteligência tática. Usa o que o torna diferente como instrumento de Deus. Isso nós podemos ver que ele pode se isolar, se corre o risco de endurecer emocionalmente. Era uma fragilidade dele. Mas com essa fragilidade, Deus usa o que parecia limitação para as pessoas, respeito ao canhoto, né? Como ferramenta de libertação. Já deu para entender que eu vou trazer dos outros 4 em relação a isto. E conforme você ouviu desse Eude, você consegue entender que naquilo que ele não era perfeito, Deus fazia a perfeição. Então eu vou apenas ler dos outros,
4. E aí eu digo para você, comece a analisar você, né? Você é considerado uma pessoa diferente? As pessoas de olhar e falar, essa menina aí é diferente, essa mulher aí é diferente. E essa mulher não dá nada não. Pois bem, se nós formos usar o positivo dos nossos temperamentos, nós seremos pessoas ungidas e usadas por Deus. Automaticamente, tudo muda. Vamos lá. Quem é Débora? Vamos na próxima. Débora, juíza. Débora era juíza, profetisa e esposa, sabia? A mulher era casada. A personalidade dela, ela era segura, sensível à escuta, liderança maternal, visão clara e integrada. Temperamento dela, sanguíneo, equilibrado e melancólico. Que show! Por que equilibrado? Porque ela tinha essa coisa de... Ela era uma inspiração para as pessoas, mobilizava as pessoas, era bem comunicativa. Então, a conversa dela para com as pessoas, sabe aquele sanguíneo que o povo já fala, nossa, sanguíneo é difícil de lidar, mas ela sabia como lidar, mesmo no temperamento forte. Isso adere muito às conversas dela. Lá no livro de Juízes nós vemos isso. Ela tem um local da qual ela tinha uma intimidade com Deus. No caminho terapêutico tem aulas sobre isso, que nós temos, eu coloco táticas lá para você criar esse local seu, na sua casa mesmo, para ter essa intimidade com Deus. Na palavra, esse local chama a Árvore de Débora, que ela sempre ia abaixo da sombra de árvore de Débora para falar com Deus. E ali ela conseguia esse equilíbrio. Show, não é? Melancólica porque tinha um discernimento de profundidade espiritual. A sua força é a liderança que gera líderes. Autoridade sem violência. Mulheres, bora viver isso na vida conjugal. Pode assumir responsabilidades demais. Era uma fragilidade dela. Risco de sobrecarga emocional. Né? Débora lidera sem competir. Ela desperta outro. Baraque. Então, ela desperta outro e a vitória saiu por outra ainda. Ela desperta Baraque e a vitória saiu por outro. Quem era Baraque? Era o comandante do exército. E a vitória saiu por outra ainda. Por uma outra mulher. Então, ela acabou levantando 2 pessoas em um acontecimento só. Gedeão, em Juízes 6:8. Ele era medroso, chamado valente. Imagina, medroso chamado de valente. Ai, meu Deus do céu, por quê? Ele era inseguro, questionador, sensível, necessita de confirmação, evolui com o processo. Então, por mais que ele tinha situações que na vida dele era ruim, ele evoluía com o processo, ele não parava nessas situações, ele seguia adiante. Na medida que ele ia seguindo adiante, aí as coisas iam se tornando mais evoluída no processo. Seu temperamento melancólico e fleumático. Por quê? Por causa dessa coisa introspectivo, medo de errar. E o fleumático no sentido que era cauteloso e evitava conflitos. Então ele ouvia muito a Deus. Né? Porque ele tinha essa coisa de, eu preciso de uma resposta. Né? Provavelmente ele tinha um lugar dele também. Vamos lá. A força dele é a obediência progressiva, a humildade inicial. A fragilidade dele era a baixa autoestima.
dependência excessiva de sinais. Se você tem uma baixa autoestima e dependência excessiva de sinais, Deus pode fazer de você um profeta. Olha só esse cara. Imagina. Está lá em Juízes 6:8. Gedeão. O que esse cara fez para poder lidar com a dependência excessiva de sinais, com a baixa autoestima, sabe? Pode-se dizer que ele era depressivo, né? Pode-se dizer, ele era depressivo. Baixa autoestima? Total. Vai saber que grau. Provavelmente um grau elevado. Mesmo na depressão, Deus o levantou e fez dele um profeta e um juiz. Então não pare na sua depressão. Aprenda com os pequenos detalhes aqui. Deus não rejeita quem tem medo. Ele cura o medo com processo, não com cobrança. Jefté. Lembra que eu falei que Jefté era um que eu não conhecia? Pois bem, acabei conhecendo o cara. Lá em Juízes 11, nós vemos o rejeitado. Jefté rejeitado. Ele foi uma pessoa rejeitada. Sua personalidade ferida e impulsiva, honra, sensível, desejo de pertencimento, reatividade emocional. Seu temperamento colérico e melancólico. Colérico porque era guerreiro nato. É isso, pronto, acabou. Melancólico, dor profunda da rejeição. E Deus levantou ele. Um que é poucamente falado na Bíblia. Provavelmente você talvez nem tenha ouvido uma pregação sobre ele. Mas ele é um dos mais notados do livro de Juízes. Entre os 13, ele é um dos mais notados. O que esse cara fez para chegar nessa grandeza? Vamos lá? Entender? Sua força, coragem e capacidade de liderança em crise. Olha só. Sua fragilidade são os votos precipitados, decisões tomadas a partir da ferida. Era uma fragilidade dele, mas ele sabia lidar com isso. Uma chave terapêutica em relação a isso é o que? As feridas não tratadas falam mais alto que a fé. Ele precisava cuidar disso. E aí ele cuidava. Porque mesmo nas suas dificuldades, ele ouvia Deus e Deus falava ao coração e fazia acontecer. Qual que é o último, não menos mais conhecido, se eu posso dizer assim? Sansão. Até o Chaves fez uma série com ele, né? De o professor Jafares lá no episódio de Chapolin. Ele tá como ele é o Sansão, cabelo comprido, e ele conseguia levantar uma pedra enorme, né? Depois eu descobri que aquilo era isopor. Mas ele, Sansão, conhecido pelos seus cabelos grandes, aonde tinha sua força. Por que isto? Lembra do nome que eu falei? Você escreveu? Né? Quero ver. Se não escreveu, vai lá no outro vídeo atrás, assista o vídeo e escreva lá qual é o significado de Sansão. E se você tem dúvida, não escreveu nem quer ir atrás, vai lá que você vai entender qual é o significado de Sansão. Pois bem, Sansão, vamos lá. Em Juízes 13:16, nós vamos ouvir sobre ele. Que vai até o 21, depois termina Juízes, né? Força sem governo interior. Olha só, ele tinha força sem governo interior. Personalidade carismática, impulsivo, sensual, autoconfiante, imaturo e emocionalmente.
Temperamento predominante, sanguíneo e colérico. Ele busca o prazer, intensidade, força, iniciativa, domínio externo. Sua força potencial extraordinária, coragem sobrenatural. A fragilidade dele, a falta de autocontrole. Dependência emocional, confusão entre dom e caráter. Pensando bem, dom sem maturidade vira autossabotagem. Sansão tinha esse sofrimento, tinha essa fragilidade, tinha esse... Gente, se você se identificou aqui com Sansão, se identificou com Débora, com Gedeão, com Eude, se você se identificou com algum deles aqui, até com o Eftá, né, que é isolado, entenda que você precisa estudar a vida deles. Por quê? Porque eles são profetas de Deus, levantados por Deus. E eles conseguiram lidar com isso que eles estavam vivendo. Depressivo, ansiedade, dificuldade de relacionamento, né, o vício. Né? Sansão tinha como se fosse um vício, ele não tinha controle. Quando você não tem controle de algo que você anseia e deseja constantemente, isso é um vício. Talvez um vício da sexualidade desregrada, um vício da droga, um vício químico, um vício da bebida, né? Um vício, né, de prostituição, um vício, sei lá, um vício. Um vício de falar mal das pessoas, um vício de mentir, um vício de roubar, sei lá. Diante desses vícios que você viu aqui, dessas fragilidades, desses temperamentos, é muito interessante entender. Eude, colérico, melancólico, ele vivia o isolamento. A Débora, sanguínea e melancólico, vivia sobrecarregada. Gedeão, melancólico e fleumático, ele tinha medo. Jeftá, colérico e melancólico, ele vivia rejeição. Sansão, sanguíneo e colérico, ele vivia uma impulsividade. Pois bem, Deus chama pessoas feridas. O temperamento não é pecado, o problema é não tratar a ferida. Liderança sem cura interior cobra caro. Cobra caro. Gente, querendo ou não, nós precisamos nos conhecer para lidar com as situações que vivemos. Procure se conhecer. Elisandra, escreve aqui nos comentários, escreve para mim. Elisandra, eu estou me conhecendo. Este vídeo me ajudou a me conhecer. Eu vi que eu sou igualzinho a essas pessoas aí. Se identificou, escreve aqui para mim nos comentários. Porque eu posso te ajudar a, junto com eles. Você viu? Não é pecado. Não é pecado. É ferida. E lembra daquela palavra, aonde abundou o pecado, sobreabundou a graça. E eu digo, aonde abundou a ferida, sobreabundou a vontade de Deus, a ação de Deus. Porque Deus usa de todo mal para um bem maior. Entendemos e compreendemos sem medida o que Deus quer fazer conosco nesse estudo de Juízes. Por isso que eu falo, você está começando a compreender o porquê que Deus trouxe o estudo de Juízes para o início deste ano, para o nosso primeiro estudo do ano. Por que Deus trouxe? Porque Deus tem necessidade urgente de nos curar. Nos curar, eu e você. Se identificou? Escreve aqui nos comentários. Gostou? Dá aquele like. Não gostou? Comenta aqui também. Para que juntos nós possamos cada vez trazer algo melhor para nós aqui.
Obrigada, até a próxima.